Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Vanessa Silva, sou psicóloga do Instituto Volta Vida Teresina, faço parte dessa equipe multidisciplinar, né? Venho atuando tanto no setor da dependência química feminina quanto masculina. Imagino que logo estaremos voltando com as nossas reuniões presenciais ao sábado, mas a princípio é necessário, né, estarmos nos comunicando por vídeos, por esses meios de comunicação, para que a gente sempre mantenha esse contato, né? Eu fico muito grata por esse convite de estar realizando esse vídeo, né, para famílias e para as pessoas que têm o interesse de conhecer um pouco, né, sobre a dependência química e até mesmo o nosso tratamento. O tema que eu trago hoje é a exaustão emocional frente ao tratamento de dependência química. Vou iniciar, né, colocando o porquê da escolha desse tema. Ao longo de todo esse meu percurso, eu observei que muitas famílias trazem essa exaustão emocional de uma forma bem ampla, né? É uma exaustão de cansaço, é uma exaustão de não saber o que falar, de não saber o que fazer, e que por muitas vezes tentaram mediar até chegar ao ponto de não saber mais como conduzir, né? E por algumas vezes perceber que o tratamento fosse a última solução, ou até mesmo a única solução para aquela demanda que estava na família, né? A princípio, o conceito de exaustão emocional ele é bem amplo, né? É um estado de esgotamento psíquico que ele reflete nas emoções desse estresse. Né? Nós, como sujeitos, somos exigidos, somos cobrados no nosso dia a dia, dentro de vários contextos, né? Desde o nosso contexto familiar, nosso contexto de trabalho, social, afetivo. Então, essas cobranças e essas exigências façam com que nos mantenham sem façam com que a gente se mantenha sempre em alerta. Porém, se faz necessário também manter esse limite, né? Esse limite de querer ser eficiente sempre, né? E 100% e ter essa dificuldade de não conseguir lidar com esse estresse, né? Um exemplo que eu posso estar colocando para vocês é a diferença, né, do cansaço físico, esse desgaste físico, para a exaustão emocional. Um exemplo bem prático por exemplo, o cansaço físico é quando nos sentimos cansados, o nosso corpo pede para descansar e conseguimos descansar, né? Conseguimos deitar, ter uma boa noite de sono e no outro dia estamos mais livres, né? Mais descansados. Já a gestão emocional, não. Né? A gestão emocional, por várias vezes, o sujeito se propõe a deitar, mas não consegue dormir. Né? Fica sempre pensando, sempre organizando o que vai realizar no dia seguinte. Então, enfrentar todas essas exaustão é complicado. A rotina já cobra, né? Já cobra bastante. E sempre tentar resolver tudo, sempre tentar mediar tudo, sempre ser essa pessoa 100% eficiente. E é muito difícil ser 100% essa pessoa eficiente, né? Então, por várias vezes é possível perceber esse desgaste emocional. Então, várias vezes as cobranças e exigências aparecem. E quando elas aparecem, vem também comportamentos, né? Comportamentos, como eu falei a princípio, de insônia, de não conseguir dormir, né? Vem os comportamentos também da alteração de humor, apresentando um pouco mais de irritabilidade. Então, apresenta também uma má alimentação, apresenta também sintomas psicossomáticos. Tem muitas pessoas, né, que só observam o estresse, essa exaustão emocional, quando um exemplo bem, né, bem que eu observo que é bem corriqueiro de escuta minha, é os pacientes falarem com relação à enxaqueca, né, e não entender e observar, né, a questão da enxaqueca que por várias vezes, né, está relacionada a essa exaustão emocional, a esse desgaste físico, né, de por algumas vezes não ter que lidar com o outro,
de não saber lidar com o outro e não se limitar. Então, se faz necessário sim, né? O corpo, de alguma forma, ele reflete esse cansaço, né? Ele mostra esse cansaço. Então, as consequências de se mostrar sempre forte não são muito boas. Não dá pra sempre nos sentirmos sobrecarregados e achar que isso é normal. Não dá pra gente querer tomar conta de tudo e dizer, é minha responsabilidade, eu tenho que realizar. Então, essa sobrecarga, ela vem, né, mostrando nesses comportamentos que eu falei a princípio, com relação às alterações de humor, né, com relação ao convívio, né, você acaba afetando mesmo até as pessoas que estão ao seu redor, né, como eu falei a princípio, você tem vínculos, você tem a proximidade com outras pessoas, e essas outras pessoas, de alguma forma, se sentem afetados, né, pelas suas alterações, pelo seu comportamento, que muitas vezes você não percebe. Por muitas vezes chega o outro falando para você, mas a princípio você não percebe essa demanda. Então, requer mudanças na rotina, requer um acompanhamento psicológico, requer uma orientações, né, de um profissional para que você ao menos melhore, né, essa sua exaustão. E trazendo essa exaustão bem específica, né, para o tratamento da dependência química, eu observo que as famílias já estão com demandas específicas para estar mediando e realizando, e tem esse contexto, né, de ter um sujeito que tem a questão da adicção no contexto familiar. Então se faz de extrema importância ter esse cuidado também com essa família, né? Por quê? A família faz parte dessa tríade, né, nesse tratamento, que é família, paciente e equipe. Então se faz de extrema importância que essa família esteja bem, ou pelo menos melhore, para que também ajude no tratamento desse paciente. É como eu falei no início, né? É bem complicado por várias vezes você ter muitas preocupações, muitos deveres e muitas exigências e não saber mediar, não saber se organizar e por várias vezes não se permitir nem a errar, né? Você não se permite errar, você quer ser 100% eficaz, eficiente, né, no que é colocado para você. Então isso acaba muitas vezes lhe prejudicando. E esse desgaste emocional, a consequência é que as pessoas vão atingindo os outros ao redor. Então, as questões de comportamento desse familiar, ele é referente a cada membro dessa família. Por exemplo, por muitas vezes, as famílias que chegam até mim, que tem um familiar que está em tratamento, fala que não sabe o que fazer, né? Que já tentou de todas as maneiras ajudar esse familiar, que a sua vida, a sua rotina está meio que uma bagunça. Então, se faz necessário esse familiar também se estabilizar emocionalmente para que ele consiga receber e cuidar, né, e fazer parte desse tratamento. Porque como é que um sujeito vai tentar cuidar e ajudar do outro se ele mesmo, né, não está cuidando de si? Então se faz de extrema importância dessas questões, porque esses conflitos e situações ficam cada vez mais insustentáveis, né? Ocorre muito bater de frente, né, da família e do paciente e nada é resolvido. Como é que a gente pode mediar uma situação, um problema? Não é falando do problema, e sim buscando uma solução para resolvê-lo. Então, por várias vezes, a família, por não saber, por não ter esse manejo, acaba batendo de frente. E esse bater de frente acaba distanciando toda essa família, ocorrendo uma desestruturação familiar. E essa desestruturação familiar faz com que esses ambos sujeitos, né, tanto família quanto paciente, fiquem prejudicados, né? Porque a família, como eu falei, ela é uma aliança dentro desse tratamento. Esse familiar, a partir do momento que ele estiver alto e ele voltar ao contexto familiar, ele precisa também estar bem, né? E ter essa família bem.
né? Mas é claro que por muitas vezes esse emocional fica fragilizado. Por muitas vezes as famílias se culpam, né? Algumas famílias se culpam por se colocar, né, na posição que a família, o contexto familiar, né, está nesse contexto de ter um familiar com adicção. Então eles se culpam por ter errado em algum momento, por não ter cobrado, por não ter estado mais próximo. Então eles se culpabilizam daquilo, né? Então eles se sentem de certa forma invadidos, né? E o fato de por algumas vezes demorarem para procurar ajuda, até isso também é um fator importante, né? Porque muitas vezes as famílias elas tentam mediar da maneira delas, né? A princípio da maneira mais certa possível na visão delas, mas acaba se estendendo a longo prazo e acaba tendo essa demora à procura de tratamento, à procura de ajuda, à procura de profissionais. Então até nisso as famílias se culpabilizam, né? Então acaba as famílias trazendo o discurso, por exemplo, poxa, eu já tentei de tudo por ele, né, ou por ela, por esse familiar, né, e não vejo um retorno, não vejo melhora, já estou cansado e estou esgotado, né, vou abrir mão, né. Então é normal ter esse discurso, mas ao mesmo tempo se faz necessário entender a necessidade desse familiar de estar verbalizando isso. É um desabafo, né. Então tanto o paciente quanto a família estão em tratamento, né? A família está aprendendo, está procurando entender, né, para ajudar da melhor maneira. Então se faz necessário sim, né, tanto tratar o paciente como tratar a família, ter essa escuta com essa família. Então essa família demora, algumas famílias demoram a admitir e entender o contexto e que estão inseridos, né? E assumir tudo isso e até mesmo procurar ajuda. Então, esse agravamento, quando a família chega, já existe um agravamento emocional, né? Então, esse agravamento emocional, ele é psíquico e ele acaba gerando inúmeros sentimentos. Sentimentos esses que por algumas vezes não conseguem nem descrever. E o desabafo de algumas famílias é somente chorar, né? O chorar é um desabafo, né? Então esse desabafo é muito importante. A família faz parte do conjunto de valores que esse familiar está inserido. Então requer também fazer parte desse tratamento, né? Ele é de extrema importância dentro do tratamento, né? Buscando sempre ajudar alguém, sempre buscando estar presente para esse familiar, certo? Então é isso, né? A exaustão emocional ela é muito ampla, né? Então ela reflete no nosso corpo de uma forma bem específica, né? Então quando ela chega nesse contexto físico, é quando algumas pessoas já procuram ajuda, mas inicialmente ela começa por um cansaço que ele não é tão percebido e acaba sendo desvalidado a princípio, né? Mas só que é de extrema importância esse cuidado. Eu sempre falo para minhas famílias, se cuidem, né? Procurem ajuda, procurem orientações. Vocês também de alguma forma estão adoecidos, né? Vocês também precisam de um tratamento. Então a exaustão emocional, ela reflete muito isso, né? Muito essa questão de sempre buscar e entender o porquê daquele físico, né? O porquê daquele esgotamento psíquico. Então, o paciente, dentro do tratamento, por algumas vezes, ele por estar, né, sem nem uso de uma substância, ele acaba fugindo da atual realidade, né? Então, alguns pacientes chegam, não sabem exatamente o porquê de estar ali, não sabe o que levou ali, ou por algumas vezes não querem entender, né? Tem esse processo também de aceitação e de negação do tratamento, mas também tem o emocional dele. O emocional dele, por muitas vezes, ele foi colocado de lado, né? E sendo camuflado por substâncias.
por muitas vezes ele não viveu um estado de tristeza ou um estado de alegria, por estar anestesiado por uma substância. Então, a partir do momento que ele está sem nenhum uso de uma substância, que ele está, pelo menos naquele momento, sem uso, né, sem algo que mexeu com o cognitivo dele, ele está no real. E é difícil e muito complicado, queremos viver no nosso real, querer viver na nossa realidade. E, de certa forma, se faz necessário essa busca, esse entendimento, né, do porquê dessa fuga, do porquê é mais necessário sempre buscar uma substância onde eu possa fugir, né, onde eu não sinta nada, né? Então é isso. A exaustão emocional, ela pode ter uma melhora sim, uma mudança de rotina, como eu já falei, na procura de um profissional, certo? Na procura do entendimento e na procura também, né, de entender esse familiar. É como eu falei, né? O nosso tratamento não é somente com o paciente, é também com a família. E por algumas vezes é mais com a família do que o paciente. É claro que esse esgotamento emocional, tanto por parte do familiar quanto da família, ocorre. Mas essas famílias precisam estar estruturadas. Elas precisam se manter em harmonia para um convívio futuro. Em algum momento esse paciente terá alta. E aí, como é que vai ser esse ambiente familiar? Será que essa família vai ter comportamentos tão errôneos, né, um discurso desnecessários? Como é que vai ser para essa melhora desse paciente se manter em recuperação? É complicado, né, mas requer bastante diálogo. Por isso, né, dependendo das demandas que as famílias me tragam, né, desse desgaste emocional, eu trabalho muito com a família, né, com a escuta com a família, desse desabafo. Como eu falei que muitas vezes o desabafo que me é apresentado é somente chorar. É um desabafo. Ali o choro fala muito. Então se faz de extrema necessidade cuidar desse sujeito que está fragilizado, né, dentro do tratamento com o paciente. Muitas vezes os pacientes não falam do quanto eles estão fragilizados, do quanto eles estão abalados emocionalmente, mas é percebido pela fala e pelo discurso. Então, muitas vezes os pacientes eles não se percebem nessa necessidade do falar, eles não percebem nessa necessidade de estar ali, né? Então se faz necessário sim, né, saber esse conceito da exaustão emocional, ter esse olhar diferenciado para a família, ter e ser até certo ponto essa ponte de uma nova relação família e paciente, e até mesmo as famílias não se cobrarem tanto. Algumas famílias elas já têm vários conceitos, né, várias demandas para serem realizadas ao longo do dia a dia. São muitas responsabilidades, são muitas exigências, né? Então, ao mesmo tempo, dê esse tempo para si, né? Cuide de si, olhe para si, né? Muitas vezes você está errando, tendo um discurso desnecessário e não percebe, né? Porque é o reflexo da exaustão emocional. E como eu falei no início do vídeo, isso reflete, né? Isso respinga nas pessoas que estão próximas a você. Então, para não haver distanciamento familiar, não somente familiar, mas o relacionamento com as pessoas, esse distanciamento com o relacionamento com as pessoas, se faz necessário se conhecer. E para se conhecer, né, saber realmente o que sentimos, perceber realmente o nosso limite, é com psicoterapia, é com acompanhamento, né? Ou realmente na sua observação consigo mesmo, né? Então se faz necessário para que não tenha esse agravamento essa desestruturação familiar, né? Se faz necessário sempre buscar essa ajuda, né? É como eu falei, o esgotamento psíquico, ele é o reflexo nas emoções de estresse. Então, se você anda muito estressado, se você anda com esgotamento psíquico bem fragilizado, se você se percebe nesse cansaço físico, procure ajuda, né? E muitas vezes você, familiar, que está com um paciente, com um familiar, ou com alguém que é muito próximo a você em internação, se cuide, né? Esse sujeito precisa da sua ajuda, né? E você também precisa
e pode ajudar outras pessoas. Mas se você tiver com esse esgotamento, né, com essa exaustão emocional, como é que você vai se colocar em ajudar o outro se emocionalmente você está desestabilizado? Então você precisa sim cuidar de você. Então é isso, pessoal. Agradeço muito a atenção de vocês até o finalzinho desse vídeo, tá certo? Muito obrigado pela atenção de vocês. E é como eu falei, esse tema da exaustão emocional, ele é muito importante, né? Porque ele atinge o emocional. E se o nosso emocional não está bem, claramente vai ser atingido em outras áreas da nossa vida, no nosso dia a dia, né? Na nossa rotina. Por isso a necessidade da gente se cuidar. Muito obrigada pela atenção de vocês e tchau, tchau.